Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui na nossa aula semanal de estágio 3. Hoje a nossa peça, ela vai ser alegações finais, mas no nosso caso a gente vai substituir as alegações finais orais pelos memoriais escritos, certo? Só para vocês entenderem, a nossa aula vai ser um pouquinho diferente hoje. Nessa primeira parte, eu vou conversar e explicar para vocês um pouco sobre essas alegações finais na forma de memoriais escritos. Numa segunda parte da aula, eu fiquei um pouquinho preocupada com as peças que eu recebi de vocês na semana passada. Por quê? Porque eu percebi que muitos ainda têm uma certa dificuldade com a formatação da peça. Então, no segundo momento da aula, essa aula vai ser interrompida e vocês vão receber um material aonde eu não vou aparecer, só vai aparecer a minha voz, mas eu vou mostrar para vocês como vocês fazem a formatação da peça, para que vocês possam adotar de forma padrão em todos os outros peticionamentos. Até lembrando, porque vocês já estão no estágio 3, você só tem mais um estágio. E a formatação da peça, ela é determinante, inclusive quando se tratar de pontuação em concurso público, certo? Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar da nossa peça de hoje. A nossa peça de hoje é alegações finais que o Código de Processo Penal, lá pela modificação da Lei 11.719 de 2008, ela traz a modalidade oral, ou seja, esses memoriais eles têm que ser apresentados como alegações finais orais em audiência, mas hoje nós vamos trabalhar com ele no modo exceção, que é a possibilidade que o juiz tem de converter esta modalidade oral em modalidade escrita. A gente vai fazer a modalidade escrita. Quando nós retornarmos da suspensão, a gente vai treinar um pouco essa questão da oralidade também. Então vamos lá, pessoal. Até 2008, nós tínhamos o Código de Processo Penal que previa lá no seu artigo 500 as alegações finais na modalidade escrita, certo? Com a alteração do Código que ocorre em 2008, com a necessidade de celeridade do processo, de dar uma dinâmica diferente ao processo, esta peça, as alegações finais escritas, que estavam lá no artigo 500, ela é substituída pelas alegações finais na modalidade oral, que foi alterada pelo artigo 403 da Lei 11.719 de 2008, alterando essa sistemática aqui. Essas alegações, elas são então, em regra, oferecidas ao final da audiência na modalidade oral, ou seja, aquela modalidade que se adota no tribunal do júri. Ao final da sessão, primeiro a acusação seguindo pela defesa, vão fazer o que a gente chama de fechamento do processo através das suas alegações finais, certo? As alegações finais, e aqui a gente vai trabalhar com o nome memoriais, modalidade escrita, memoriais escritos, é uma peça de extrema importância. Por quê? Porque a última fala que tanto a acusação e a defesa vão fazer no processo antes do juiz proferir a sentença, certo? Então, é o último momento de fala, tanto da acusação quanto da defesa. Mas é importante que a gente localize no Código de Processo Penal onde está isso. Por quê? Porque não tem lá escrito, por exemplo, um título que diga alegações finais na modalidade oral. Não. Nós vamos ter o artigo 402 que vai nos dizer o seguinte: produzidas as provas ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante, o assistente, a seguir o acusado, poderão requerer diligências cuja necessidade se origine das circunstâncias de fatos apurados ou de questões que foram apuradas na instrução processual, certo? Então, quando termina a audiência de instrução, havendo essa necessidade, a acusação, o querelante, o assistente, o acusado, eles podem fazer o requerimento dessas diligências que serão avaliadas, a sua necessidade, a sua conveniência, pelo juiz da instrução. Em não havendo essa necessidade, o artigo 413 ele nos diz o seguinte: que não havendo essa necessidade ou não havendo o requerimento destas diligências, ou ainda sendo indeferido pelo juiz de forma fundamentada, serão oferecidas em audiência, após
a instrução, né, após a oitiva das testemunhas, após o interrogatório, após esclarecimentos de peritos, né, havendo essa necessidade, se ofertará nesta audiência as alegações finais orais, tá? Esta é a regra geral. Como é que vai se dar isso, né? Iniciando-se pela acusação sempre, seguindo-se pela defesa, cada parte terá até 20 minutos, podendo ser prorrogados por mais 10, né, com o deferimento do juiz, para que apresente as suas alegações finais, orais, faladas, pessoal, faladas. Professora, eu posso levar as minhas alegações finais escritas e ler no momento em que eu for chamado a fazer essas alegações finais de forma oral? Você pode, não há nada que diga que não possa. O problema é o seguinte, tá? O problema é o seguinte, que você terá que, nestas alegações finais, trazer o quê? Tudo que foi produzido, né? Ou todos os elementos que te auxiliam, se você for acusação, lá na denúncia que foi colhida e que foi produzida nesta audiência de instrução. Se você for defesa, você vai ter que trazer todos os atos que fortaleçam a tua defesa e que foram produzidas nessa audiência. Então, se você fizer, né, uma peça ou até mesmo um escrito anterior, você até pode ler. Mas o que acontece? Me parece que ela não vai atender efetivamente ao que se espera. Por quê? Porque você não tem como saber o que vai acontecer nessa audiência. Você não tem como saber o que as testemunhas dirão. Você não tem como saber, por exemplo, se você é acusação, quais são os elementos que serão trazidos pelo réu no seu interrogatório se ele não exercer o direito de permanecer calado. Então você pode? Até pode. Muitos me perguntam, posso fazer um esqueminha, professora? Posso fazer uma espécie de esqueleto para que na hora eu não me perca? Pode. Eu até aconselho que se faça isso, né? Você já sabe o que foi tratado lá na denúncia, né, o que foi trazido lá na denúncia pelo Ministério Público. Se você, neste momento, vocês poderão, alunos, nesta peça, escolher se vocês querem fazer as alegações finais escritas, que é o que a gente vai fazer nesta aula aqui. Vocês podem escolher se vocês farão pela acusação ou pela defesa, certo? Você, defesa, já sabe o que foi tratado nesta denúncia. Você já sabe quais foram as tuas teses de defesa apresentadas lá na resposta. Ou seja, você pode fazer o que? Este esqueleto, este esquema, para que te auxilie no momento de você também ter uma sequência lógica e não esquecer. Se você é acusação, da mesma forma. Você já sabe o que você apresentou lá na denúncia, você já sabe quais foram as teses principais de defesa trazida e você pode se utilizar disso até para uma organização. Mas trazer pronta me parece que não atende à finalidade do processo, certo, pessoal? Aí nós temos o parágrafo 1º do artigo 403 que vai nos dizer, né? Se houver mais do que um acusado. Pessoal, mais do que um acusado, o tempo, ele é individual para cada um. Então, se eu tiver, por exemplo, no mesmo processo, vamos supor, né? Nós tivermos vários autores ou vários denunciados, para cada um dos denunciados eu terei um tempo individualmente, certo? E ao assistente de acusação, ao assistente do Ministério Público, a esse assistente que foi devidamente habilitado nos autos, ele terá um tempo de 10 minutos, podendo ser prorrogado pelo juiz, né, perante também a manifestação da defesa por mais 10. E aí eu tenho o parágrafo 3º do artigo 403 que vai nos dizer: o juiz poderá, considerada a complexidade do caso, tá, ou o número de acusados, né, se você tem lá 5, 6 acusados, concurso de agentes, pessoal, acaba que, vamos supor, né, num processo pelo rito ordinário, você tem lá, supostamente, 8 testemunhas arroladas pela acusação, 8 testemunhas arroladas pela defesa. Vamos considerar um único fato, porque se eu tiver mais do que um fato, estes fatos, eles dão ensejo para que se arrole um maior número de testemunhas. Vocês devem lembrar isso lá do processo penal.
Então, o que acontece aqui, pessoal? Às vezes, a própria audiência, ela acaba se tornando uma audiência extremamente complexa só pela oitiva das próprias testemunhas, pelo interrogatório. Imagine você, se eu tiver cinco réus, eu terei que proceder a 5 interrogatórios. Não é um interrogatório só, são 5 interrogatórios. Então, né, em decorrência desta complexidade, ou até mesmo pelo número de acusados, o juiz, se ele entender conveniente e justificando isso, né, ele faz o quê? Ele converte esta modalidade de memoriais da modalidade oral, que é a regra geral, para a modalidade escrita, tá? E qual é o prazo, pessoal? 5 dias. Iniciando-se sempre, regra geral, pela acusação e seguindo-se pela defesa, certo, pessoal? É muito importante, pessoal, é muito importante que, tá? Havendo necessidade de diligências externas ou diligências imprescindíveis que serão deferidas pelo juiz, estes memoriais, né, eles não podem ser apresentados de forma oral em audiência, sem que estas diligências sejam devidamente cumpridas. Então, você vai suspender esta audiência, né, você suspende essa audiência e após o cumprimento dessas diligências é que serão apresentados na modalidade escrita estes memoriais. Pessoal, muito importante, tá? Muito importante. Nós temos, na verdade, algo que se apresenta em todos os processos, seja civil, seja trabalhista, seja processual, penal. E é algo que acaba incomodando bastante, né? Tanto o juiz quanto o próprio, quando você tem um recurso, quando você devolve a matéria para, por exemplo, o Tribunal de Justiça, isso acaba incomodando bastante. Que é o quê? Que é a confusão que muitas vezes se faz em ser o memorial um resumo do processo. Memorial não é resumo do processo, em qualquer uma das esferas processuais. Então, nunca se esqueçam, memorial não é um resumo do processo. Até porque resumo do processo, o próprio juiz vai fazer quando ele for fazer o quê? Aquele procedimento de aplicação das 3 fases da sentença. Ou seja, o primeiro momento da sentença é o relatório. E o relatório é um resumo do processo, onde o juiz vai demonstrar que efetivamente conhece o processo. Então, você não precisa fazer resumo, porque o juiz fará ele mesmo. Pessoal, outra coisa que é muito importante aqui, e que muito dificilmente você vê, né? Você lê nos memoriais. Os memoriais, eles devem mostrar qual é a tese principal, tanto da defesa quanto da acusação. Então, você vai ter que organizar os teus memoriais com base nesta espinha dorsal do processo. Você vai ter um raciocínio, você vai ter uma tese principal e a partir dela é que você vai trazer os elementos que vão fazer o quê? Corroborar com a tua tese. Elementos que já foram muitas vezes trazidos em se tratando de acusação lá na denúncia, em se tratando de defesa lá na resposta à acusação, e que foram corroborados ou contraditados pela oitiva das testemunhas, pela oitiva da vítima quando possível e pelo próprio interrogatório, pelo esclarecimento dos peritos, pelas diligências. Então esqueçam, tá? Memorial não é um resumo do processo. Você vai ter uma espinha dorsal com a tese principal. E é a partir do que? Desta ideia central, né, desta tese principal, que você vai trabalhar os memoriais. Porque se fosse só um resumo, não havia necessidade nem de ser apresentado. Certo? Então, o que eu vou alegar nos memoriais? Isso é muito importante, né? O que eu vou trazer nos memoriais? Então, aqui eu vou falar algumas coisas que são importantes, né? Por exemplo, se houver alguma causa extintiva de punibilidade, por exemplo, prescrição, decadência, perempção, abolitio criminis, excludentes, tudo isso você vai trazer nos memoriais. E você vai trazer como uma primeira abordagem. Por quê? Porque o reconhecimento pelo juiz, pelo julgador, destas causas... Ah, mas professora, lá na resposta à acusação eu já trouxe isso em preliminares e o juiz não aceitou. Ok, pessoal, mas ele pode aceitar agora. A prescrição, por exemplo, ela pode ter se operado neste período, dependendo do crime, né? Dependendo do procedimento. Bom, pode ter havido
neste período, a edição de uma lei ordinária nova que operou-se abolitio criminis deste fato que está tipificado de uma maneira, vamos supor, errônea, certo? Então é muito importante que isto seja tratado primeiramente, por quê? Porque se for reconhecido pelo juiz, o juiz não passa nem para a segunda parte, que seria a análise do mérito, tá? Também, pessoal, é muito importante, nós acabamos de experimentar, de vivenciar uma audiência de instrução. Estamos pensando no processo, nós estamos na audiência de instrução, logo em seguida a gente passa para os memoriais. Nós acabamos de experimentar uma audiência de instrução. Então, tudo que precisar ser alegado em termos de nulidade, de prejuízos em relação à audiência, serão alegados imediatamente no momento posterior de fala, que é os memoriais, certo? Inclusive, né, pessoal, vamos aqui dar um exemplo, digamos que haja uma ofensa, uma violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal, que é a questão onde as partes perguntam diretamente, né? Ou seja, o sistema cruzado de perguntas. Havendo qualquer tipo, né, de nulidade, de prejuízo, deverá ser alegado neste momento. Então, você não pode deixar de alegar esse momento sob pena de, nas nulidades relativas, não nas absolutas, né, mas nas nulidades relativas de preclusão. Ou seja, você convalidou, você entendeu que aquelas nulidades não de alguma forma não prejudicam o processo e segue adiante, não poderão ser alegadas depois. O que mais, pessoal? No mérito, vocês vão alegar o quê? Todo, né, o arcabouço probatório que está devidamente correlato às tuas alegações, seja acusação, seja defesa. Ou seja, né, tudo que foi trazido de arsenal probatório e foi produzido nesta audiência e que de alguma forma confirmam, que de alguma forma reforçam a tua tese, seja de defesa, seja de acusação. Também, pessoal, é o momento de expor tudo que foi tratado pelas testemunhas. E é muito importante aqui, pessoal, é muito importante aqui fazer o quê? Quando se tiver inquérito policial, se trabalhar com o quê? Com a verificação do depoimento testemunhal na fase processual, nesta audiência de instrução. Por quê? Porque é nesta audiência de instrução que os depoimentos são passados em contraditório. É neste momento que os depoimentos, que as alegações são efetivamente tornados, né, ou transformadas ou convertidas em provas processuais. Antes disso, nós tínhamos, na verdade, uma prova inquisitorial e que ela não pode ser usada exclusivamente para condenação, certo? Também, pessoal, se houver diferenças, se houver contradições, é importante se alegar aqui, tá? Também se recomenda que se faça um exame individualizado de cada elemento do tipo, né, do tipo analítico, do fato típico, do conceito analítico de crime, do fato típico, da ilicitude, da culpabilidade, né? E se argumentar, sempre que houver essa possibilidade, o quê? O dolo ou a ausência dele, no caso da acusação, o dolo, no caso da defesa, a ausência desse dolo, da culpa, né, da tipicidade formal ou tipicidade material, da existência ou não, né, ou da interrupção do nexo de causalidade, da imputabilidade ou da inimputabilidade, seja ela total ou parcial, da potencial consciência da ilicitude do fato no momento de ocorrência dessa circunstância, da exigibilidade ou da inexigibilidade de conduta diversa também em relação a esse fato. Ainda, pessoal, nessas alegações finais, que no nosso caso são convertidas em memoriais para que vocês façam a peça, é importante que vocês lembrem, tá? Vocês terão a tese principal, que é o que eu disse para vocês, mas é importante que tudo que vocês puderem e quiserem alegar como teses subsidiárias venham e complementem a tese principal. Mas não esqueçam, pessoal, não tornem a peça de memoriais uma salada de frutas. Por quê? Porque é um raciocínio lógico que vai, na verdade, fazer o que a gente chama de nexo de causalidade entre o fato, o arcabouço probatório, o resultado e a autoria. Então não comecem a pipocar várias teses, trabalhando isso, trabalhando aquilo, como se vocês estivessem, na verdade, num tiroteio. Estabeleçam uma tese
principal de acusação ou de defesa, e vocês podem trabalhar sim com teses subsidiárias, mas trabalhem essas teses subsidiárias sem que haja uma contradição, sem que haja um choque entre elas. Tá? Por exemplo, né, vamos supor aqui, são cabíveis lá na tese do roubo, né? A desclassificação para furto, a tentativa, no caso da lesão corporal, você está trabalhando lá com uma lesão corporal de natureza grave, o pedido de desclassificação para uma lesão corporal de natureza leve. Então é sempre muito importante que vocês trabalhem estas teses alternativas, subsidiárias, mas nunca esqueçam de estabelecer o que? Esta espinha dorsal do processo. Também é importante que se diga, né? Dependendo do crime, né? É importante que nestas alegações finais se manifeste sobre a necessidade de permanência ou não deste réu em liberdade, cautelarmente, né? Durante o processo. Por exemplo, ele continua, vamos supor, né, num crime de violência doméstica, tentativa de feminicídio, né, tentativa de feminicídio. O réu continua a, né, ameaçar, oferecer perigo para a vítima. Então, se você é o acusador, você é o Ministério Público, é importante que você diga, que você fundamente a necessidade de, quem sabe, ele ser preso cautelarmente, né, durante o processo, para que ele não venha a cometer um novo atentado contra a vida do indivíduo, né, da vítima. Se você for defesa, né, se você for defesa e o réu está preso, mas o processo está demorando, ou ele não apresenta, ele cumpre todos os requisitos da liberdade provisória, né, dessa liberdade temporária, é importante que você diga ao juiz dessa necessidade para que ele possa, quem sabe, permanecer, né, livre até que haja o julgamento do processo. Importante então, pessoal, memoriais podem ser, orais, né, é a regra geral, podem ser convertidos em memoriais escritos, alegações finais orais em memoriais escritos, desde que haja essa necessidade pela complexidade do processo e também pelo próprio número de réus. Pessoal, se estabelece uma espinha dorsal, uma tese principal, e você pode trabalhar com teses subsidiárias. Pessoal, importante então, agora na segunda parte da aula, eu vou pedir para vocês, tá? Para que vocês façam o quê? Para que vocês acompanhem comigo a formatação da aula. Eu vou projetar para vocês, vou filmar e vou explicar como se faz essa formatação, certo? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Voltando então, pessoal, como nós comentamos primeiro, agora vocês só vão ouvir a minha voz e eu vou, na verdade, passar para vocês algumas questões em relação ao peticionamento. Então, primeiro, tá? O endereçamento. O endereçamento, ele é um endereçamento padrão, certo? Pelo artigo 319 do novo Código de Processo Civil, lá no artigo 319 ele vai dizer juízo a que se destina. Então, na verdade, aquela expressão excelentíssimo, senhor, doutor, juiz de direito e tal, ela não tem mais razão de ser. Então, agora, o padrão é juízo de direito e não ao juízo, né? Você não está escrevendo uma carta, é formal, é juízo de direito da vara tal, da comarca tal e assim por diante. Importante, pessoal, a letra, ela tem que ser em caixa alta. O que que é isso? Letra maiúscula. E a fonte, ela é fonte 12. Padrão de letra, pessoal, corpo do texto. Eu tenho que adotar obrigatoriamente a fonte Time New Roman ou Arial, que são as fontes oficiais. Os próprios juízes usam estas fontes também. Mas são as fontes oficiais de textos, de trabalhos que são inclusive apresentados cientificamente. Por quê? Porque é uma norma da ABNT. O tamanho da fonte, 12. A cor da fonte, preto, pessoal. O espaçamento entre as linhas, 1,5 centímetros. O alinhamento ele tem que ser justificado. As margens da minha folha, elas precisam ter uma margem superior de 3 centímetros, a margem esquerda de 3, a margem direita de 2
e a margem inferior também de 2. Depois a gente vai fazer na prática para vocês verem, certo? Citações, pessoal, e tudo isso são coisas que eu observei que vocês têm dificuldade no peticionamento. As citações seguem a mesma fonte, pessoal, Time New Roman ou Arial. A questão é que aqui a fonte, ao invés de ser 12, como acontece no corpo geral do texto da tua petição, ela é 10, não é 12, ela é 10. Eu não tenho espaçamento entre as linhas, não existe espaçamento entre as linhas, enquanto na peça, em geral, é 1,5 centímetros entre as linhas. A cor é preto, pessoal. O alinhamento sempre justificado. E eu tenho que recuar esta minha citação em 4 centímetros. Eu já vou mostrar para vocês, certo? Algumas observações das citações que eu vi que o pessoal tem bastante dificuldade. As minhas citações eu tenho que analisar se elas são maiores ou menores do que 3 linhas. Se elas contiverem 3 ou menos linhas, eu vou colocá-las no próprio corpo do texto, entre aspas, tá? No próprio parágrafo, eu vou colocar, por exemplo, artigo tal e vou colocar no próprio corpo do texto. Para citações que tenham mais de 3 linhas, jurisprudências, artigos e tal, eu vou fazer a mesma regra da citação. Fonte 10, recuo 4 centímetros, espaçamento 0, sem espaçamento, né, simples, entre as linhas, tá? Outra coisa, pessoal, sempre que eu for citar doutrina, jurisprudências, artigos, eu preciso citar a fonte, certo? Sempre citar a fonte da onde eu retirei. Por último, tá? A identificação da peça. A identificação da peça, ela vai conter o local, a data, o nome e no nosso caso aqui, pessoal, o número da OAB, né? O número da OAB. Porque muitos estão fazendo algumas peças, principalmente como a resposta à acusação, uma peça de advogado. Pessoal, para que eu arrole testemunhas, para que eu faça o anexo, para que eu escreva alguma coisa que seja necessário, sempre eu vou deixar um espaçamento de 3, ou seja, 3 linhas, 3 espaços, certo? Agora, eu peguei uma peça aleatória que vocês me enviaram, né, de um aluno, eu fiz as devidas ocultações aqui e vou mostrar para vocês essa peça. Se vocês olharem essa peça aqui, num primeiro momento, ela parece uma peça muito bem estruturada, muito bonita, né? Muito bem feita e tal. Mas ela é problemática. Como é que eu faço isso aqui no Word, pessoal? Para mim, sabe, como eu já tenho uma certa experiência em olhar artigos e monografias, já olhando, eu identifico uma série de problemas. Mas vamos lá, onde é que a gente vai identificar esses problemas? Normalmente a gente vem aqui, ó, aqui em cima, no meu cursor, estão percebendo, e marca o parágrafo. A gente já percebe, por exemplo, que aqui tem um espaço, né? Tem um parágrafo que ele não deveria estar aqui, né? Ou seja, eu não tenho este parágrafo, certo? Mas primeira coisa, nós temos que adequar a nossa página, lembram? Nós temos aqui do lado esquerdo a necessidade de um espaçamento de 3 centímetros, aqui na borda superior 3 centímetros, aqui no lado direito 2 centímetros e aqui embaixo mais 2 centímetros, certo? Como é que eu vou fazer isso para identificar? Bom, primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, eu vou ter que limpar essas formatações. Como é que eu vou fazer para limpar essas formatações? Então, eu vou começar por aqui. Ctrl T, eu vou marcar todo o meu texto, né? Eu venho aqui em estilo, eu clico aqui, tem alterar estilos, e aqui em cima tem limpar tudo. Eu clico em limpar tudo, todas as formatações do meu texto, elas foram retiradas, certo? Então, agora eu vou começar a minha formatação. Primeiro, vamos identificar se as bordas aqui estão adequadas. Como é que eu vou fazer isso aqui? No meu já está aqui, ó. Aqui eu tenho uma régua, mas se não, vocês vão em exibir, tá? E vocês marcam lá a régua, certo? No meu já está aqui. Eu tenho aqui, na verdade, 2 centímetros, mas eu preciso ter
3 centímetros. Então, aqui eu já adequei. Como é que eu vou fazer para verificar deste lado aqui? Eu vou olhar, ó, 1, 2, 3. Eu estou com 3 centímetros e aqui eu preciso de 2. Então, eu faço o quê? Eu marco o texto, eu vou aqui e adequo para o quê? 2 centímetros. Vamos olhar embaixo, né? Vamos olhar embaixo. Aqui embaixo eu estou com 2 centímetros. Então, eu estou com os meus centímetros devidamente organizados em termos de margeamento, né? Então, vamos lembrar. Qual era a minha... Sempre eu marco tudo, tá, pessoal? Para mim começar a fazer as formatações primeiro de uma maneira geral e depois eu vou formatando de acordo com as necessidades específicas, tá? Primeira coisa, então, eu vou justificar o texto. Onde é que eu justifico o texto? Aqui. Esta justificação. Então, eu justifiquei o texto. O que vai acontecer? Se vocês olharem, o meu texto, ele vai ter todos os parágrafos alinhados, tanto deste lado aqui, quanto deste lado aqui, certo? Então, eu justifiquei o texto. Vamos ver qual é a letra que está no meu, qual é a fonte que está no meu trabalho. Aqui eu tenho a Calibri. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou marcar todo o meu texto aqui e vou optar ou pela Arial ou pela Times, né? Vamos pegar a Times, que é a primeira aqui. Tanto faz, qualquer uma, tá, pessoal? As duas são oficiais. Então, aqui eu já tenho o quê? A letra Times, certo? Mas agora tem que olhar a fonte. Qual é a minha fonte que tá aqui? A 11. Então, meu texto, regra geral, eu marco tudo, ele precisa ter uma fonte 12. Agora eu vou confirmar, ó lá. Clico em cima, ele tem fonte 12. Lembrando, pessoal, se vocês trabalharem em escritório e tal, e vocês quiserem, por exemplo, incluir o logotipo do escritório, alguma coisa, vocês só clicam aqui em cima, ó, nesse margeamento aqui, ó, dão 2 cliques, ele vai abrir o cabeçalho. E aí que vocês podem escrever o que vocês quiserem, vocês podem inserir figuras coloridas e tal. Quando vocês quiserem sair, é só dar 2 cliques fora desse local que vocês voltam para o texto de vocês, tá? Bem tranquilo. Então, vamos começar aqui, por aqui, né? Antes disso, eu tenho que dar uma olhada como é que está o meu espaçamento. Então, Ctrl T, marquei tudo. Eu vou aqui, né, em página inicial, vou aqui em parágrafo e marco. Então, eu vou ver aqui. Pessoal, esse espaçamento aqui, ele está hoje, né, depois de cada oração, 10 PTs. Eu vou colocar aqui 0. Antigamente, a BNT estabelecia 6 PTs. Aqui, pessoal, eu vou colocar, ao invés de múltiplos, 1,5, que foi o que a BNT me disse. Então, o meu texto, ele começa a ter, percebam aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu só marcar aqui e colocar sem espaçamento simples, vocês podem cuidar aqui, ó, olha a diferença do espaçamento. Vamos começar de novo, vamos começar com duplo, ó, duplo, simples, 1,5, né? Qual que é o adequado? É 1,5, certo? É 1,5. Então, todo o meu texto, agora, ele está num padrão de formatação 1,5, certo? Pessoal, importante, quando eu marco esse parágrafo aqui, se vocês copiaram alguma coisa da internet, se houve algum erro em termos de digitação, até mesmo de formatação, ele vai me aparecer. Por exemplo, né? Aqui, ao invés da pessoa estabelecer o parágrafo que deveria ser feito aqui, né? Aqui na barra, aqui na régua, a pessoa, na verdade, ela usou o quê? O tab. Deixa eu voltar aqui. Ela usou aqui, ó. Ao invés de estabelecer o parágrafo, deixa eu voltar aqui. Isso. Ao invés aqui dela estabelecer o parágrafo aqui, ela deu um tab, né? Que é, ó, ele vai sozinho. É o adequado? Não, não é o adequado. Você tem que usar a formatação pelos próprios instrumentos que você tem aqui necessários, certo? Aqui também, ó, pessoal, aqui também. Então, aqui, tudo isso vocês... Essa setinha aqui demonstra que não foi feita a formatação
adequada. Então, vamos lá, tá? Então, vamos lá. Vamos começar por aqui. Aqui, pessoal, tá? Quantos espaços... começar pelo juízo, né? O juízo não existe. É juízo da segunda vara criminal da comarca de Rio Grande do Sul. Número do processo, ok? Ok. Quantos espaços aqui? 3. 3 espaços. Percebam que a distância dos espaços é a mesma, tanto lá quanto aqui. Eu não tenho um espaço maior e um espaço menor aqui. Então, a minha peça, ela começa a ter o quê? Uma sincronia, certo? Vou seguindo aqui, pessoal. Percebam, né? Teve muitos alunos que colocaram aqui, deixaram, por exemplo, a qualificação aqui em cima, ou colocaram a qualificação aqui embaixo. Não, pessoal, preciso obedecer um padrão. Então, aqui eu tenho o quê? A qualificação. Ministério Público e com fulcro no artigo 396 do Código de Processo Penal, vem perante Vossa Excelência para apresentar a sua, tá? Resposta à acusação. O nome dessa peça é sempre importante que esteja no meio aqui. Outra coisa que é muito importante é que, o que acontece, pessoal? Quando, tá? Eu for fazer uma petição, é muito importante que eu não quebre o meu raciocínio, ou seja, eu não interrompa ele de uma hora para outra. Se vocês perceberem, a impressão aqui é que a pessoa ficou sem saber o que escrever e aí depois ela passa a resposta à acusação e já vai para a síntese dos fatos. Aqui eu sugiro, seguindo o mesmo padrão aqui. Se você fez parágrafo aqui, faz aqui. Se não fez, não faz, né? O ideal é não fazer, né? Letra minúscula, o que faz, exemplo, né? Pelos fatos e fundamentos que passa a, vamos colocar, seguir, expor. Tá? Ponto. Percebam, aqui, pessoal, eu tenho o quê? Um espaço entre esse parágrafo e o nome da peça. Entre o nome da peça e esse parágrafo, eu tenho um espaço. Percebam que ele é exatamente igual ao espaço de cima. Entre este parágrafo e o primeiro item, eu tenho que ter mais um espaço. E aí vocês vão ver que o espaço fica igual. Entre o nome do item, aqui é síntese dos fatos, e o outro parágrafo, mais um espaço, certo? Aqui é importante, pessoal, não estou falando entre parágrafos, né? Estou falando entre o nome do item e o parágrafo. Aqui, pessoal, eu preciso estabelecer o quê? A distância padrão dos meus parágrafos neste item, certo? Qual é a distância padrão que a BNT estabelece? Espaçamento de 1,5, ó. Todos os parágrafos ficaram lá. E percebam, ó, se eu tirar aqui, ele vai ficar exatamente igual, sincronizado. Então, percebam que essa peça está extremamente bem dividida em termos de espaçamento. Aqui embaixo, pessoal, nunca, jamais deixem um item, tá? Deixem um item sozinho, isolado. Façam o quê? Deem um enter para que ele vá para segunda, né? Ou seja, para a segunda parte. Aqui, pessoal, quando vocês forem trabalhar subitens, importante que vocês descrevam esse subitem, por exemplo, aqui, da violência doméstica. Se você colocou aqui, olha aqui o espaço, tá? Se você colocou aqui da violência das preliminares em letra caixa alta, letra maiúscula, importante que você coloque aqui embaixo com letra minúscula, ou seja, você vai usar o título para que você diferencie. Certo? Sempre com um recuo que se o teu texto estiver formatado, o teu próprio computador vai providenciar esse espaçamento. Da mesma forma, eu não tenho recuo de parágrafo, eu vou lá em cima e faço esse recuo, certo? O que está faltando aqui? Está faltando um espaço, né? Coloquei o espaço lá, ó. Tem o espaço lá e tem o espaço aqui. Vou descendo na minha peça. Tem o espaço aqui? Tá aqui ele, né? Mas tem o espaço aqui? Não. Então, eu vou lá e faço o quê? Dou o meu espaço. Olhem aqui, ó. Como fica nublado esse texto. Como ele fica difícil, estranho. Então, eu venho aqui e faço o quê?
organizo o meu parágrafo também. Aqui eu preciso mais um espaço, certo? Faltou espaço aqui, professora, também. Então, eu dou mais um espaço. Percebam que depois que eu estabelecer a formatação padrão, é fácil porque o próprio computador, ele vai lá e formata. Olha. Ó, uma coisa importante, pessoal, nesse texto aqui não tinha, ó. Eu coloquei aqui das preliminares, né? Não fui eu, é uma peça de um de vocês que eu peguei como exemplo. Se eu colocar lá o A, eu tenho que seguir aqui com o B. Certo? Olha, ele mesmo segue o padrão de cima. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou seguir o padrão lá de cima, né? Das excludentes de ilicitude. Aqui, pessoal, da mesma forma. O próprio computador, ele traz a sua formatação. Pessoal, quando vocês estão fazendo o TCC de vocês, você já pode ir fazendo e ele vai fazendo o sumário sozinho. Tem como você fazer isso, né? Aqui no Word, não precisa programa nenhum. Então, vocês vão fazer. Aqui eu já tenho, ó, o parágrafo que foi devidamente já recuado, certo? Mas percebam, agora eu sigo, né, lá 2 das preliminares, eu sigo para o 3 do direito. Olhem a diferença, pessoal, do item das preliminares e do item do direito. Olhem como aqui está claro, fácil de ler e de entender, e aqui está extremamente truncado. Então eu vou fazer o quê? Eu vou usar a mesma sistemática, né? Eu vou ver quantos parágrafos tem aqui e eu vou fazer o devido recuo. Certo? Olha ali, ó, tá recuado. Ah, entre os parágrafos aqui, tá? Por exemplo, aqui eu tenho 2 parágrafos, nós não temos mais espaçamento, é 0 PT, certo? Aqui, pessoal, eu vou fazer o quê? Aqui eu preciso dar mais um espaço. Professora, e como é que eu faço aqui, né, em relação aos pedidos? Normalmente a gente faz o que a gente fez em cima, por item, né? Diante do exposto, pode fazer parágrafo? Pode, até deve, né? Diante do exposto requer. Aí você vai fazer por item. A. Deixa eu voltar aqui. Aqui. A. B. C. D, certo? Professora, mas eu não gostei. Eu não gostei por quê, professora? Porque, na verdade, eu queria que esta segunda linha seguisse a ordem do parágrafo de cima. Não tem problema. Você vem aqui, né? Marca tudo, vai lá em cima e puxa pra cá, tá? Bem tranquilo em relação a isso. Não tem problema. Gostou ou não gostou? Pessoal, aqui eu vou deixar este espaço, sempre os espaços, tá? Esta autenticação, ela fica no meio da petição. Alguns usam deste lado, né? Alguns deste lado. Mas ela vai ficar no meio. Aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo, o que acontece? Eu vou dar o mesmo espaçamento, tá? Daqui de cima, 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3, para que eu vá, por exemplo, nesta peça aqui, fazer o quê? Escrever o meu rol de testemunhas. E aí eu vou começar aqui, por exemplo, testemunha 1, certo? Professora, mas eu quero que tu me diga como é que eu faço para citar um artigo, né? Aqui, por exemplo, o artigo está no meio do texto. Você simplesmente vai colocar as aspas e vai escrever. Não, professora, mas eu quero, por exemplo, tem uma citação aqui. A citação, ela tem mais do que 4 linhas. Por exemplo, isso aqui é uma citação, certo? O que eu faço com essa citação? Eu preciso adequar ela ao texto. Primeiro, ela precisa ter um recuo de 4 centímetros, a minha fonte precisa ser 10 e eu não posso ter espaçamento. O espaçamento dela é simples, aqui, um espaço aqui. Importante, falei para vocês e vou repetir.
Pessoal, eu nunca termino um item, aqui serve para monografia também, eu nunca termino um item sem o quê? Sem um parágrafo de ligação com o item subsequente. Então aqui eu faria o quê? Eu faria mais um parágrafo. Pessoal, nunca façam parágrafos com menos de 3 linhas, porque vocês percebem, menos de 3 linhas é citação. Eu vou fazer o quê? Eu vou adequar aqui esse meu parágrafo de ligação, né, ao texto. Aqui eu vou dar mais um espaço para adequar, certo? Então vamos olhar aqui, pessoal. Olhem aqui. Eu vou diminuir para vocês olharem a nossa petição. Olha, a nossa petição, ela está uma petição limpa, perfeita. Você não tem nenhum tipo de, como a gente chama, rebuscamento aqui. Você consegue ter uma visão geral de uma petição muito fácil de ser lida, sem a necessidade de ficar se procurando. Percebam que os padrões de espaço, eles seguem aqui, ó. Todos os padrões de espaço. Certo, gente? Tudo isso você já sabe, né? Usando o Word. Então, pessoal, até a noite. Um abraço, às 7h20 nós nos encontramos no nosso canal. Beijo!